Olá, saudações para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Marina Cavalcante Tedesco, professora da Universidade Federal Fluminense. Gostaria de começar expressando meu contentamento em fazer parte de um colóquio com um tema tão importante como esse. Nessa comunicação, eu pretendo trazer alguns elementos do novo cinema latino-americano que contribuem para a gente pensar o cinema feminista pioneiro na América Latina. Então, por novo cinema latino-americano, eu entendo um movimento cinematográfico subcontinental que foi gestado ao longo dos anos 1960, mas que se consolida em 1967, no primeiro encontro de cineastas latino-americanos, em Viña del Mar, e que continha os seguintes compromissos principais. Então, o primeiro deles, contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da cultura nacional e, ao mesmo tempo, enfrentar a penetração ideológica imperialista e qualquer outra manifestação de colonialismo cultural. Segundo compromisso, assumir uma perspectiva continental no enfoque dos problemas e objetivos comuns, lutando pela futura integração da grande pátria latino-americana. E, terceiro e último, abordar criticamente os conflitos individuais e sociais de nossos povos como um meio de conscientização das massas populares. Eu adoto 1985, que é o ano de criação da Fundación del Nuevo Cine Latino-Americano, como marco final do movimento. Em um texto que eu publiquei ano passado, em 2020, intitulado Novo Cine Latino-Americano, uma análise do cânone a partir do gênero, eu discorro sobre as razões que me levaram a escolher esse marco final, que certamente não é um consenso. Mas não vou fazer essa discussão hoje aqui, nessa apresentação. Bom, o cinema feminista pioneiro na América Latina vive um momento de adensamento da sua produção nos anos 1970 e 1980. Mas já nos anos 60 é possível encontrar obras fundamentais como A Entrevista, dirigido por Helena Sober e lançada em 1966. Então, portanto, o cinema feminista pioneiro na América Latina foi contemporâneo, em grande parte do tempo, do novo cinema latino-americano. O novo cinema latino-americano, como muita gente sabe, é considerado pela historiografia do cinema na América Latina como o movimento cinematográfico mais importante da nossa região. Não me interessa aqui discutir se o novo cinema latino-americano foi ou não foi o movimento cinematográfico mais importante da nossa região. Aliás, essa é uma discussão que não me interessa em geral. Mas considerando que ele foi o mais relevante e que a sua influência pode ser percebida até hoje, me parece pertinente perguntar por que o cinema feminista pioneiro latino-americano seguiu um caminho aparentemente paralelo ao novo cinema latino-americano. E também, seguindo na linha das perguntas, questionar: esses caminhos foram tão paralelos como eles parecem à primeira vista? Então, sem pretender esgotar esse tema, que seria impossível e ainda mais dentro do prazo dessa apresentação, eu gostaria de discorrer sobre ele trazendo alguns elementos. O primeiro deles é que em 1967, quando há essa, digamos assim, formalização do movimento em Viña del Mar, o cânone do novo cinema latino-americano já estava parcialmente construído, com nomes que eram já consagrados naquele momento, como Fernando Birri, Glauber Rocha, entre outros. Então, há esses nomes que já estavam consagrados e entraram de forma imediata num cânone do novo cinema latino-americano. Se somaram alguns outros nos anos imediatamente após 1967. O bastante famoso cineasta Fernando Pino Solanas é um exemplo disso que eu estou falando. Como resultado de uma dinâmica que
que foi complexa, que envolveu diferentes fatores, a gente tem a conformação de um cânone exclusivamente masculino e branco, ou seja, nada atraente para mulheres feministas, ainda que, em sua imensa maioria, as diretoras do cinema feminista pioneiro na América Latina fossem brancas. Outro aspecto que eu queria destacar é que o novo cinema latino-americano ele era conformado, ao menos em parte, e aqui eu estou falando da sua parte mais visível, da sua parte mais conhecida e mais estudada, por movimentos nacionais, no estilo cinemas novos, e por coletivos, que não apenas não tinham mulheres nos seus postos de mais destaque, como também reproduziam práticas sociais que as feministas latino-americanas já criticavam. Então, a gente pode citar como exemplo a atribuição da produção às esposas, né, companheiras dos cineastas, numa espécie de extensão das atividades domésticas para a vida profissional, e o recorrente não reconhecimento da contribuição das mulheres no roteiro, na direção e mesmo na produção, que várias vezes era vista como uma ajuda, não como um trabalho, e que por isso não era acreditada. Me parece também importante mencionar as muitas tensões que existiam entre esquerda e feminismo na América Latina naquele momento. A União Soviética ainda era uma influência bastante importante, o que significa dizer que concepções stalinistas circulavam, né? Circulavam bastante aqui na nossa região e, portanto, também circulavam dentro do novo cinema latino-americano. A gente tem como consequência disso, desde uma ausência de qualquer incômodo por não haver nenhuma cineasta mulher no cânone do novo cinema latino-americano, até visões que consideravam que a então chamada questão da mulher, que se traduzia em pautas como denúncias de dupla jornada e de desigualdades no mercado laboral, luta por direitos reprodutivos e contra a violência doméstica e o machismo, inclusive dentro das próprias organizações de esquerda, entre outras muitas pautas que apareciam como desdobramento da consciência, né, da condição da mulher, que isso fosse visto como especificista, divisora da classe, burguesa, ou até um comportamento burguês, ou até mesmo contra-revolucionário. E por fim, eu chamo a atenção que, ao contrário do novo cinema latino-americano, o cinema feminista pioneiro da América Latina não era um movimento. Na verdade, as pesquisas apontam que mesmo coletivos que tinham o mesmo nome, como é o caso do Cine Mujer no México e do Cine Mujer na Colômbia, nem se conheciam. Apesar do compartilhamento do nome sugerir outra coisa, todas as pesquisas apontam que elas nem se conheciam. Então, quando essas mulheres começam a circular em nível subcontinental, já que as suas interlocuções primeiras com feministas eram, em geral, em nível local ou nacional, o novo cinema latino-americano já estava se desintegrando. E mesmo se não tivesse, é pouco provável que essas mulheres optassem por empregar as suas energias em tomar esse movimento de assalto. Essas mulheres tinham outros objetivos e tinham coisa melhor para fazer do que isso, né? Coisas mais importantes dentro das suas propostas políticas, dentro dos seus cinemas políticos. Então, diante do panorama que eu apresentei até agora, parece de fato que os caminhos do novo cinema latino-americano e do cinema feminista pioneiro da América Latina foram mesmo caminhos paralelos. No entanto, as trajetórias de cineastas como a Sara Gomes
e a Josefina Roldán, principalmente a Josefina Roldán, vão mostrar que a história não aconteceu exatamente assim. Então, por isso, a partir de agora, eu vou me dedicar a falar um pouco sobre elas, não no sentido de apresentá-las de uma maneira mais ampla, mas trazer elementos das suas trajetórias e das suas filmografias que ajudem a ilustrar o que eu estou querendo apresentar aqui. Então, na vasta filmografia da cubana Sara Gomes, o que nós chamamos já há décadas de questões de gênero, mas que não se intitulava assim no momento em que Sarita estava realizando seus filmes, essas, né, para usar termos mais contemporâneos, questões de gênero, aparecem em vários dos seus filmes. Né? O caso mais emblemático e conhecido de certa maneira, seu único longa-metragem que foi finalizado e lançado póstumamente em 1977. Nele, a personagem mulher protagonista, que é a professora Yolanda, é uma mulher branca e de classe média e que não enfrenta problemas financeiros, mas que enfrenta a reações violentas e irônicas do seu namorado. Então, mais de uma vez no filme a gente vê a Yolanda corrigindo Mário, o seu namorado, de que ela não é uma mulher sozinha, ela é uma mulher independente, e quando ele agarra ela pelo braço e puxa para dentro de um cinema, na primeira oportunidade ela sai andando e deixa o Mário sozinho, porque ele não tem o direito de agir assim com ela. Então, ao mesmo tempo que ela enfrenta parte das opressões que incidem sobre as mulheres na ilha, pela sua condição racial e de classe, ela não precisa enfrentar outras opressões que incidem sobre outras mulheres. E ela não consegue nem entender a opressão que incide sobre essas mulheres pobres e negras. Tanto é que a gente ouve ela exigir dessas mulheres que estejam mais presentes na vida dos filhos, que acompanhem mais de perto o desenvolvimento escolar dessas crianças, mesmo após ter ouvido que essas mulheres acordam de madrugada e saem para trabalhar ainda de noite e voltam só de noite, ou seja, passam o dia inteiro fora, porque precisam trabalhar para criar os seus filhos sozinhos, porque os pais não se fazem presentes. A Yolanda é repreendida mais de uma vez pelas demais professoras por isso, então existe no filme uma condenação dessa falta de consciência de classe dessa mulher, e o filme, através da sua montagem, se encarrega de repreender os homens por esse comportamento constante de abandonarem as crianças aos cuidados exclusivos das mulheres. A diferença entre igualdade formal, que as mulheres conquistaram com a Revolução, e a igualdade de fato, também aparece na filmografia da Sara Gomes em outros momentos, ainda que de certa maneira seja esse caso mais famoso. Né? Um deles é o documentário Minha Porta, que é um filme sobre os fatores objetivos e subjetivos que permaneciam a despeito das políticas que eram desenvolvidas para integrar as mulheres à sociedade. E um outro filme onde isso aparece são as falas das mulheres no documentário Poder Local, Poder Popular, de 1970. Uma delas vai comentar, né, para a entrevistadora que vai haver uma eleição de alguns delegados numa assembleia e que é importante que essa pessoa, em primeiro lugar, seja revolucionária, que ela tenha disposição para executar o trabalho, mas que seria melhor se fosse uma mulher, porque aí se poderia dar a ver que as mulheres são plenamente capacitadas para desenvolver uma atividade como essa. Então, essa é uma fala que demonstra que ainda há uma dúvida
né? E uma subrepresentação das mulheres em relação a esses cargos mais altos, né, que aglutinam mais poder, ainda que num nível bastante local. Embora seja possível ver a pauta feminista na sua intersecção com raça e classe no cinema de Sara Gomes, e eu esteja chamando a atenção para a importância da Sarita quando a gente pensa em um cinema feminista pioneiro na América Latina, é preciso não deixar dúvidas de que Sara Gomes, por uma série de fatores, não se definia como feminista e que a sua produção, que foi toda realizada dentro do Instituto Cubano del Arte e Indústrias Cinematográficas, o famoso ICAIC, é considerada novo cine latino-americano, mesmo que ela tenha levado às telas elementos pouco afins aos elementos do movimento. Na verdade, ela levava às telas as questões do movimento, mas com esse olhar de que a classe trabalhadora tem gênero, tem raça, né? Porque, embora não se falasse disso naquele momento de uma maneira generalizada, a classe trabalhadora já tinha gênero e já tinha raça, né? Não era uma classe trabalhadora homogênea. Então, bem menos conhecida que a Sara Gomes, mas, como eu falei antes, muito importante para o cinema feminista pioneiro da América Latina e também muito importante dentro do cinema latino-americano, apesar de ser, como todas as outras diretoras do movimento, bastante invisibilizada, é a venezuelana Josefina Roldán. Assim como a Sara Gomes, muitos aspectos da sua trajetória singularizam essa diretora. Vou ter tempo de fazer menção a apenas alguns deles, né? Ela pertenceu, até onde as pesquisas conseguiram identificar, ao único coletivo de realização cinematográfica na América Latina naquele momento, no qual não só as mulheres tinham um papel de destaque, como elas, inclusive, dirigiam, o coletivo venezuelano Senior Gente. E a bibliografia, inclusive, aponta a Josefina Roldán como a integrante mais qualificada em termos cinematográficos desse coletivo, posto que ela teve uma formação de vários meses, quase um ano, em Cuba, né? Outro ponto a ser destacado, né, que singulariza essa trajetória da Josefina Roldán, é que no início dos anos 1970 ela militava no Mulheres Socialistas, que era a organização de mulheres do movimento ao socialismo, o MAS. Militava também no Mulheres Socialistas a Franca Donda, uma laboratorista italiana, feminista, bastante conhecida da Venezuela, que anos mais tarde vai se tornar uma figura central no grupo feminista Miércoles. Então, juntas, Franca Donda e Josefina Roldán vão dirigir 2 dos 3 filmes que o Senior Gente conseguiu finalizar. O Si Podemos, de 1972, e Maria de la Cruz, Una Mujer Venezolana, de 1973. Então, na obra de 1973, fica evidente já no título que a protagonista é uma mulher. Mas a grande surpresa é, sem dúvida, Si Podemos. Esse documentário conta com uma estrutura, em certa medida, tradicional, se a gente pensar um conjunto de filmes militantes na América Latina na época. Então, ele começa com um segmento que cada vez se torna mais irônico e crítico em relação às classes altas, depois passa para blocos temáticos onde populares falam e há um especialista para finalizar cada um desses blocos temáticos e passar para o próximo. Mas, se por um lado a gente consegue identificar nesse filme continuidades em relação a outros filmes militantes da região, tem aqui uma série de transgressões de gênero sobre as quais é fundamental a gente falar. Há 5 especialistas que fazem síntese e 3 desses especialistas são mulheres, o que já é uma transgressão.
E embora o candidato à presidência da Venezuela do MAS, ou seja, da organização onde estavam Josefina Rordán e Franca Dona naquele momento, seja um desses especialistas, as diretoras optam por encerrar o filme com uma especialista que é mulher. E considerar a líder comunitária Cruz Mejias como um especialista é uma mulher das classes populares, uma mulher sem uma formação universitária, uma mulher que não é uma mulher intelectual, é uma outra transgressão, né? Mas que não vai dar tempo de eu desenvolver esse ponto aqui. O que me interessa nesse momento é a decisão de Josefina Rordán e Franca Donda de encerrar o seu filme, mais do que isso, de intitular o seu filme com a fala de uma mulher, que é uma mulher pobre, que é uma mulher racializada. Assim como Sara Gomes, Franca Donda e Josefina Rordán tinham clareza de que não havia a mulher, de que não havia a luta da mulher, assim, no singular, né? Que existiam mulheres e que essas mulheres teriam diferentes atravessamentos de raça, de classe, e inclusive estariam em lutas opostas dentro de disputas por projetos de sociedade. Tanto é que no segmento inicial de Se Podemos, a montagem alterna entre planos de mulheres brancas das classes altas, indo dormir já de manhã, porque estão saindo de um jantar beneficente para crianças pobres, e no mesmo horário, né, elas estão indo dormir de manhã cedo, no mesmo horário que as mulheres pobres, em geral racializadas, ou seja, as mães daquelas crianças aqui em jantar beneficente que as ricas da alta sociedade estão saindo a pé para trabalhar. Então não tem aqui nenhuma ilusão nesse cinema feminista pioneiro de uma união de mulheres, de que as mulheres vão estar todas do mesmo lado, que a luta das mulheres e a pauta das mulheres é uma só. Então, como considerações finais, já para me encaminhar para concluir, eu queria dizer que Josefina Rordán e Sara Gomes, sem dúvida alguma, participaram do novo cinema latino-americano e não identificaram seus cinemas como feminista. Na verdade, até onde as pesquisas demonstram, né, a Sara Gomes nunca se identificou como feminista. Mas isso não impede da gente enxergar pautas e posições dos feminismos em suas obras e, a partir da concepção de cinema feminista com a qual eu trabalho, apontar a importância das duas, né, da Sara Gomes e da Josefina Rordán, dentro da história da reflexão sobre o cinema feminista pioneiro na América Latina. Então, com isso, eu finalizo essa apresentação, agradeço a comissão organizadora do evento, também a quem assistiu a minha comunicação, e convido todo mundo para seguir acompanhando as atividades do colóquio. Muito obrigada.